Coloquei a última aula, mas perdoe-me, depois eu coloco. É isso que eu falei para eles, que você vai colocar para eles ouvirem a última aula. Êxodo 38, já lemos o texto. Então a gente começa a ver, primeiro detalhe muito interessante nesse altar, que esse altar ele era quadrado, de 2,20 m por 2,20 m. E aí já nos faz entender uma coisa, que todo aquele que verdadeiramente quer viver em vida com Deus, em sacrifício com Deus, ele vai ser tido como quadrado. Não tem como a gente se misturar e se tornar igual à ideologia do mundo e das coisas que nos são propostas. O Evangelho ele vai requerer isso da gente. A gente vai ser tido como estranho, como quadrado, como diferente. E o altar ele é quadrado justamente para nos remeter a essa situação. Segundo ponto, que é muito interessante a gente entender. Todo culto, todo um momento de adoração, porque que foi Deus ele estabeleceu o tabernáculo? Porque ali era um lugar onde as pessoas iam fazer cultos a Deus, né? Depois tornou-se o templo e aí os sacrifícios. Então aqui já nos remete a entender o que é o culto a Deus, né? É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque vai mudar até a nossa forma de enxergar a forma como nós estamos cultuando a Deus. Por quê? Porque a Bíblia relata que os sacrifícios, quando eles eram levados a esse altar, Deus ele recebia aquela oferta. E como é que ele recebia? O sacerdote ele tinha que vir. Vamos lá em Levítico para você ver? Vamos ler para você entender. Vou pegar aqui o primeiro, que é o Levítico 1, que é o sacrifício do holocausto. Levítico 1. Veja aí o que diz. Vamos ler direto o versículo 9, para ir rápido. Depois vocês leem todo o Levítico, tá? Levítico é um livro muito importante para a gente entender sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, as ofertas. Versículo 9. Porém as entranhas, as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então como é que Deus recebia essa oferta? Ele não comia, ele cheirava. Era um aroma agradável a Deus, a fumaça que subia do altar queimado. Então aqui já vem uma primeira lição para a gente, lembrando que Deus ele é espírito. Vou tentar assim traduzir em palavra mais simples. Deus ele é espírito. Essa questão de forma humana é colocada só para que a gente possa entender. Não é que ele tenha a narina, que ele tenha o ouvido, apesar já discutimos aqui uma vez, mas Deus não fez a gente imagem e semelhança, mas Deus ele é espírito. E todas essas atribuições é só para que a gente consiga entendê-lo de forma mais tranquila para a nossa mente. Mas quando a oferta era queimada no altar quadrado, ali se queimava tudo e Deus recebia aquela oferta não comendo, mas cheirando. Era o cheiro que agradava ao Senhor. E aqui já vem uma questão de culto para nós. A gente precisa entender que o culto que Deus ele quer é esse aqui, ó, Romanos. Vai comigo lá. O altar do holocausto vai nos ensinar o que é o culto para nós hoje. Porque nós entendemos já que o tipo, ele é uma sombra, uma figura. E o antítipo é a solução final, é a forma final. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vai traduzir para a gente o que significa o altar de holocausto. Olha só. Olha que coisa linda. Sarinha veio. Oxe, não tá aqui. 12. Romanos 12. Olha como o apóstolo Paulo traduz a questão do culto do primeiro momento. O meu professor, ele falou isso, eu falei, gente, como é verdade. Às vezes a gente está tão preocupado com a Arca da Aliança, o entrar no Santo dos Santos, o querer chegar lá e não presta atenção no que vem primeiro.
porque o que vem primeiro é o fator determinante para você conseguir chegar lá no Santo dos Santos e poder viver o que lá tem proposto. Começa aqui fora primeiro, no altar do sacrifício. Olha o que o apóstolo Paulo fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então agora não é mais o holocausto, a vaca, o boi sem defeito, o cordeiro sem defeito, o pombinho sem defeito. Agora ele pede para que a gente apresente a nós mesmos como um sacrifício vivo. Onde? No começo de tudo, lá no altar do holocausto. E ele ainda continua: e esse é o culto racional de vocês. E aí que começa a grande questão das pessoas que querem ir para os cultos para sentir coisas. Por quê? Qual é dos nossos sentidos? Quais são os 5 sentidos que a gente tem? Olfato, paladar, tato, audição e visão. Por onde que a gente sente o gosto? Pelo paladar. Então muitas vezes a gente está procurando um culto de gostos, aquilo que eu gosto, quando o culto para Deus não é aquilo que eu gosto, é o que Ele sente. Então o que tem acontecido muito hoje em dia são as pessoas procurando o culto que é agradável a eles, quando o culto tem que ser agradável para quem está recebendo o sacrifício. E o sacrifício, quem é e o que é? É o nosso eu. É quando a gente consegue colocar todo o nosso eu no altar do holocausto para ser apresentado e ali morrer o nosso sonho, a nossa vontade, os nossos desejos, e ali vai ser tudo queimado para que então a gente possa apresentar a Deus o nosso culto racional. Aqui é outra coisa que é muito importante. Por quê? O que é diferente de racional? Qual é o oposto do racional? É o irracional. Então, quando a gente apresenta o culto a Deus feito de emoções, a gente não está apresentando um culto racional. É quando a pessoa entra e sai só movido por emoções, mas não teve mudança nenhuma, não teve queima nenhuma, não queimou nada, só sentiu. E é uma coisa que o Deus nos chama a atenção. Cuidado com o coração, porque o coração do homem, ele é enganoso. Tem pessoas que dizem: eu só faço o que eu sinto. É porque uma coisa que tem me chamado muita atenção. Olha, uma coisa que tem me chamado muita atenção, que Deus, eu tenho orado sobre isso, porque eu tenho lidado com muitas pessoas que dizem assim: eu sonhei. E eu acabei me deparando com pessoas que acreditam muito mais nos sonhos que têm do que na palavra de Deus. Mas Deus me mostrou em sonho. Tá, mas o que Deus te mostrou em sonho está ofendendo a palavra. E aí? E aí Deus me mostrou lá em Jeremias. Isso aqui ferveu demais meu coração. A gente tem que tomar cuidado. Meu Deus, que macumba é essa? Está repreendido. Abri a Bíblia, já caiu no versículo que eu quero ler. Fiz assim, vral, em cima. Deus Deus, né? Meu Deus. Jeremias 23, 23. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Jeremias 23, 23. 23, 24, 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Cuidado, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o coração ele é enganoso, ele pode produzir mentiras. Se a gente quiser um culto, oferecer um culto, um momento, uma vida com Deus, que não comece com o altar do holocausto, onde a gente vai apresentar todo o nosso eu para ser queimado, aí é quando o negócio começa a entornar e começa a dar tudo errado. Por isso a gente tem que prestar atenção. Diga, irmão Augusto. Não, você já respondeu. Já respondeu? Amém. Continuemos. Nesse altar, vamos voltar lá em Êxodo. Nesse altar,
onde eram oferecidos os holocaustos, é interessante a gente ver, em Êxodo não, é Levítico 1, é interessante a gente ver a relação que há daquele que vai oferecer o sacrifício com a sua oferta. Olha só para a gente entender. Versículo 2 de Levítico 1. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou de rebanho de gado miúdo. Vamos entender isso aqui. Então, da perspectiva de como era Israel, de como era o lugar onde eles viviam. Vamos falar de deserto. Eu mandei lá no grupo de estudo a foto de como era deixa eu ver se eu mandei. Eu não mandei, vou mandar para vocês. O tabernáculo e a distribuição das tribos em torno do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro do acampamento e aí se dividiam norte, sul, leste, oeste e todas as tribos ao redor. Vamos pensar que eles saíram em questão de mais de 1 milhão de pessoas. Eles eram muita gente. Então, quando eles tinham que ofertar, eles tinham que sair de onde eles estavam. Antes de sair, eles tinham que observar, pegar aquilo que eles queriam ofertar, observar se seguia todos os elementos que Deus estabeleceu. Que a Bíblia fala, por exemplo, no sacrifício do holocausto, a oferta tinha que ser de gado, macho, sem defeito. Então imagina um homem lá vendo o seu gado, procurando um macho e nesse macho observando se tinha algum defeito. Aí ele pegava aquele macho sem defeito e tinha que ir caminhando até o templo com a oferta já preparada. E aí ele ia caminhando. Na época do templo, que o templo já estava construído, tinha cidades que ficavam muito longe do templo. Que a pessoa às vezes tinha que andar 5 dias, 7 dias, 10 dias para poder chegar até o templo. E ela não poderia, na verdade assim, ela até poderia, mas a oferta especial ela trazia da sua casa e ia levando com ela até o templo. E aqui é outra coisa do culto, porque o culto não acontece só na igreja, quando a gente chega diante. O culto ele acontece com a gente desde todo momento. Porque como é que você prepara a sua oferta? Como é que você descobre que aquele ali é um animal sem defeito? Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de esforço. E assim tem que ser o nosso culto a Deus. Antes de vir à igreja, a gente se preparar. Não, hoje é dia de cultuar, hoje é dia que eu estarei na igreja, hoje é dia que eu quero lá matar mesmo a minha carne. Muitas vezes a gente vai na igreja para quê? Ai Deus, eu quero te ouvir. Ai Deus, eu quero receber. Só que esse não é o culto verdadeiro. O culto verdadeiro é quando a gente vai levar a nossa oferta para ser sacrificada no altar. Esse é o culto racional. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu quero que vocês apresentem a Deus. Agora não é mais aquele gado que caminhava contigo e você se relacionava com a oferta que você preparava. Agora não é mais um gado, agora é a sua vida como um sacrifício vivo. Vocês estão entendendo? Agora é você o sacrifício. Então agora você tem que se relacionar com o Pai para poder ofertar. E detalhe, eles talvez vinham de longe, escolhiam o melhor que tinha, e quando chegava diante do sacerdote, o sacerdote ainda ia olhar e saber se ali era aceitável ou não. Imagina se fosse hoje, pastora, fala. Não, você não pode. Não, chegou não pode. Já? Hoje em dia, quem que é o nosso sacerdote? É Jesus. E que é uma coisa mais séria ainda. Eu comecei a assistir uma série hoje, a série antiga de 2001. E eu achei interessante esse negócio na série, que o marido morre e aí a mulher entra em desespero. Ela já é uma senhora. Tem filhos grandes, já ela entra em desespero e começa a chorar. Quando ela vê o caixão do esposo, aí ela sai correndo, o filho vai atrás, ela fala, ai agora ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Eu estava envolvida com um cabeleireiro, eu estava traindo seu pai, blá blá blá, e blá blá blá.
Aí ela confessou tudo para os filhos, porque não adianta mais eu esconder, porque o seu pai, onde ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Mas o que isso me fez pensar é que naquele tempo as pessoas levavam oferta, o sacerdote olhava e ele dizia, ó, tem defeito e não tem. Hoje em dia a gente não tem mais alguém que pode nos apontar o dedo e falar, ó, você está apto ou não, mas a gente tem Jesus que está vendo tudo e é muito mais observador do que qualquer ser humano, porque às vezes o sacerdote pode ter pegado um mau dia, olhou, não tô nem aí, não vou observar isso aqui não, pega, sacrifica ou rejeita, ou na sua falha humana, porque todo homem ele é falho, mas diante de Deus, quem é que pode se esconder de Deus? Quem é que pode se esconder do Espírito Santo de Jesus? Não há quem possa se esconder. Então toda vez que a pessoa vem cultuar, ela vem, a presença, ela tem que vir se relacionando com a sua oferta, que é a sua vida, e saber que está apresentando diante do altar do sacrifício. Ali no altar onde vai morrer, é para queimar, e aí vai ver se Deus vai receber ali como incenso suave diante do Pai. Acontece que tem muitos cultos, infelizmente, que a pessoa não está preocupada se Deus está recebendo ou não. Será? Tem muitos. A pessoa não está preocupada se Deus está recebendo ou não. Ela quer saber se Deus vai falar com ela. Ela quer receber uma revelação, uma palavra. Quantas as pessoas que já bateram e que pediram, pastora, revela aqui para mim. Eu falei, oxe, eu lá sou fotótica. Eu lá sou fotótica, vai estar revelando nada. Quantos? Só você observar. A igreja que é bíblica e a igreja que é de revelação, qual que é a mais cheia? As pessoas não estão interessadas em cultuar, elas querem receber uma informação, uma direção, eles querem receber vou acabar rasgando a lona. E aí o negócio começa a dar errado, porque não, vocês estão tacando pedra, é pedrinha. Dá lá, David. Porque uma vida com revelação, mas sem Deus, que vida você vai ter? Mas nem todo mundo tem esse entendimento, porque ainda não passaram pelo altar do sacrifício, ainda não deixou o seu eu morrer. E aí fica nessa procura constante, nessa vibe terrível de querer adivinhação. Você vê mesmo por Saul. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus, escolhido pelos homens, mas sancionado por Deus. Deus ele permitiu que ele estivesse ali e foi o abençoando. Tudo que ele ia fazer, ele sempre ia sacrificar e consultar a Deus. Mas quem tinha que fazer o sacrifício era Samuel, que era o sacerdote, que era investido, e porque só quem podia sacrificar era o sacerdote que vinha da linha de Arão. Mas aí, quando ele viu que Samuel não estava chegando, ele saiu desesperado para fazer o sacrifício, porque ele queria ouvir alguma direção, alguma coisa, e ele não estava nem aí se Deus iria reprová-lo ou não, ele só queria ter acesso à informação, e é muita gente que está assim. Saul, quando Samuel morreu, desesperado, vai consultar uma necromante. O que é um necromante? Que tem contato com os mortos, a galera que contata os mortos. E aí a Bíblia fala que Samuel apareceu, mas pegando o texto bíblico que diz que os mortos não voltam, eu entendo que seja um demônio, que a Bíblia fala que não volta, os mortos não voltam. A parábola não, a história que Jesus conta de Rico e Lázaro nos deixa claro que eles não têm contato, eles não voltam. Mas ali aparece alguém e por conta daquela consulta, ele foi reprovado de vez. Agora não tem nem perdão para Saul, mas porque ele estava mais interessado em ter acesso à informação do que a sua comunhão com Deus. E isso não são poucos os que fazem isso. Não são poucos os que querem isso. Que querem fama, que querem revelação, que querem um destaque, que querem uma solução imediata para os seus problemas, porque a parte do você sacrificar e morrer no altar demanda tempo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, assim, tão rápido. Você vai ter dores, vai ter sacrifício, vai ter morte. E a morte não é algo assim, você fala, uau, que agradável que é a morte.
mas é necessário para você poder ter esse momento de culto. E ali o altar do holocausto nos leva a isso, nos remete a isso, a morte do nosso eu, da nossa vontade e do nosso ser. Quando lemos lá em Êxodo, a gente viu que o altar também ele tinha o que nas suas pontas? Vocês lembram? Volta lá. Volta lá em Êxodo. Volta lá em Êxodo. Lê lá de novo. Êxodo 38. Ô, Nayara, me dá um pouquinho desse seu batom aí. Esse trocinho aí. O que é isso aqui? É hidratante. Oi, perfeito. Tá ruim, né? É da Moana. O que tinha nas pontas do altar? Nos 4 cantos, chifres. Nos 4 cantos haviam chifres. E o chifre na Bíblia representa poder. E esses chifres colocados nos 4 cantos, eles não eram encaixados, eles eram fundidos, faziam parte, eles eram acoplados, fundidos na peça de cobre, então se tornou uma peça só. Então o mesmo lugar onde nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de perdão, porque quem ia lá ofertar, lembra que eu falei semana passada? Colocava a mão na cabeça do sacrifício, derramava-se sangue e ali tinha perdão. Então o altar do sacrifício também era para perdão, mas também fala de poder. E como é que a gente fala de poder? Onde é que a gente fala de perdão para depois ter o poder? Isso é muito bonito. Você vai ver falar de perdão no Evangelho de Jesus. Mateus fala de perdão. Marcos fala de perdão. Lucas fala de perdão. João fala de perdão. E esses 4 representam o Evangelho. Já notaram isso? Não são os evangelhos, é o Evangelho de Jesus na perspectiva de 4 autores diferentes. Não poderia ter sido os 12? Por que só 4? Porque as 4 pontas do altar de sacrifício. Quando a gente amarra a nossa vida no Evangelho, nas 4 pontas do altar vem o perdão. E depois do perdão nós recebemos o poder. Primeiro Deus vem e perdoa, depois somos revestidos de poder para ir e semear, né? Semear testemunhas. E o interessante que o sacrifício, o boi, o que quer que fosse, tinha que ser amarrado nessas 4 pontas para ser sacrificado. E a gente vai ver lá em Salmo 118, contar aqui um detalhe para vocês que é muito bonito isso aqui. Salmo 118 faz parte de um hino que os judeus eles cantam chamado Halel. E esse Halel ele é composto de 5 salmos, do 113 ao 118. E é o hino que Jesus cantou quando ele sai do seu lugar onde ele fez a última ceia e está indo para o Getsemane. Em Marcos a Bíblia fala que ao terminar a ceia, Judas já não estava mais com eles, que Judas tinha se retirado para ir trair Jesus. Jesus chama os 11 e ele começa a entoar o hino. E a Bíblia fala desse jeito, o hino, quer ver? Deixa eu abrir aqui em Marcos para ler para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. A Bíblia fala exatamente o hino. É Marcos quanto, amigo? Cadê você? Marcos 14, 23. Eu estou lendo 15, por isso que está errado. Marcos 14, 23. Vamos ler o 25. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei o fruto da videira até que ele... Tá bom, 26. E tendo cantado um hino, que é o Halel, saíram para o Monte das Oliveiras.
que esse hino fala? Os últimos versículos do Salmo 118 falam assim, olha que bonito. Versículo 26 ao 29 do Salmo 118. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Aí eu vou ler na versão, a revista corrigida, até que eu estou lendo na NAA. Dai ao Senhor, Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Jesus estava falando que ele estava entoando, que ele estava chegando no momento final em que ele seria atado no altar para ser a vítima, para morrer por nossos pecados e nos dar poder. Isso é muito poderoso, né? Aí você vê que tudo vai se cumprindo. Jesus veio e cumpriu rigorosamente. Tudo, toda a lei se resumiu em Jesus. Por isso que lá na cruz, atado, as suas extremidades, cabeça, braços, pernas, todas ali na cruz, ele fala, tetelestai, está consumado. Consumado o quê? Toda a lei resolveu-se em Jesus. Tudo, ele seguiu tudo e resolveu-se em Jesus. Coisa bonita, coisa linda. E ali a gente tem o perdão dos nossos pecados. E se aceitarmos o sacrifício e formos capazes de viver a renúncia que ele nos ensinou no Pai Nosso. O que ele nos ensinou no Pai Nosso? Lá no final ele pede o quê? Não seja feita, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui é uma oração de renúncia, uma oração da pessoa que quer realmente viver em sacrifício, em vida sacrificial no altar do Pai. Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E fazer esse tipo de oração não é fácil, não. Porque o ser humano é cheio de vontade. Cheios de vontades. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, o irmão Augusto, lá no hospital, ele estava, eu acho que estava no meio do tratamento, quando eu fui te visitar, ou já estava no início? No final, já estava quase no final do tratamento. E no dia que eu fui, um dos funcionários dele também foi visitar. E a visita foi simultânea, entramos uma gangue. Só podia entrar, acho que era 2, entrou, acho que foram 3 naquele dia, ou foram 4? Foram 3. A amiga e o funcionário. E aí o funcionário perguntava assim, nossa, vim aqui te ver, tal, porque uma das pessoas que trabalham mais correto nesse ramo, tal. Ele falou assim, mas eu estou anunciando que eu estou fechando a empresa. Ele, nossa, não acredito que você vai fazer isso, e agora a gente vai ficar na mão. E aí, amiga, e você vai fazer o quê? Vai viver do quê? Ele falou, não sei como é que eu vou viver, não sei como é que eu vou fazer, não sei de onde eu vou tirar R$1, mas eu estou anunciando a partir de agora que não quero mais trabalhar com isso, sem ter nenhum plano, nenhuma perspectiva de como seria, simplesmente para realmente matar o eu no altar. E Deus já vinha falando com ele há algum tempo sobre essa questão. Mas ainda não está completo o negócio. Mas renunciou. É difícil, né? Você renunciar. Mas renunciou. E até aqui, Deus não deixou faltar. Está passando apertado? Passa. Mas vai vivendo. E daqui a pouco o testemunho vai ser completo. Mas a renúncia não é fácil. O morrer, matar a sua vontade, o seu sonho, o seu querer, o seu eu. 6, 7 mil por mês e viver de 1.000. Essa é a questão. É muita renúncia. Mas é um processo que tem que se passar, é o que se entendeu, é no altar do sacrifício. Eu sacrifico o meu sonho, eu sacrifico a minha vontade, eu sacrifico o meu eu. É no altar do sacrifício. E o altar do sacrifício também sempre remeteu à questão de perdão. E a gente vai ver esse perdão, inclusive, acontecendo para pessoas que simplesmente tocavam no altar. Só que tem essa coisa que me chamou muita atenção, porque o altar de Deus, ele é santo. O altar de Deus é para quem realmente
quer transformação e não o que fica usando do altar para fazer coisa errada. Por isso eu digo para vocês, aqui na igreja eu nem consigo falar tão abertamente, porque ainda não tem totalmente pessoas preparadas para ouvir. Mas esse ano ainda vai aparecer muito e muito mais escândalos de pastores. Por quê? Porque estão usando o altar de forma terrível, de forma hipócrita, com hipocrisia, porque se agarram que o altar de Deus tem perdão. A gente aprende isso desde cedo e os pastores sabem disso. No altar de Deus tem perdão, no altar de Deus tem reconstrução, no altar de Deus tem tudo isso, mas o altar de Deus também é justiça. Quer ver? Vai comigo lá em 1 Reis, você vai ver como é que funciona aqui o altar. 1 Reis, capítulo 1. A gente vai ver dois casos aqui. A gente vai ver Adonias e vai ver Joabe. 1 Reis, capítulo 1. Primeiro, versículo 51. Não, vamos ler aqui. Deixa eu ver da onde a gente parte. Deixa eu achar aqui. Vamos ler aqui o 48. 1:48. O rei também disse o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Aqui a gente está vendo a saída de Davi e a entrada de Salomão. Salomão está subindo ao trono. Aí continua. Então, todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Por quê? Porque eles tinham medo da vingança de Salomão. Adonias não tinha sido um cara 100%. Versículo 50. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar, nos chifres do altar. E então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Então ele saiu correndo, porque tinha uma lei que era uma forma de redenção, não, de proteção. Se alguém sentia que a sua vida estava em risco, ela podia correr para o templo, e aí tinha uma palavra que eles gritavam, que agora eu não vou lembrar, e tocavam na ponta do altar, e eles não podiam ser mortos. Vocês já assistiram, como é o nome daquele moço encurvadinho, que é um anãozinho encurvadinho, que ele corre para se esconder no templo para não matarem ele? Quasímodo. Qual é o nome desse filme? Tem o Quasímodo? Oi? Corcunda de Notre Dame. Vocês verem que o padre quer matar a moça, que chama ela de bruxa, e ela corre para o templo, e aí ela se esconde lá com o Quasímodo. Por quê? Porque a Igreja Católica trouxe essa tradição, o templo ser um solo sagrado. E você vê que até os dias de hoje, no nosso ordenamento jurídico, até o dia de hoje, as igrejas é solo sagrado. Sabe uma coisa que não pode ter dentro de igreja? Prisão. Não pode ter flagrante. Por exemplo, a polícia recebe um mandado de prisão, e aí descobre que o cidadão está na igreja. Eles não podem invadir a igreja para prender, mas eles podem invadir uma casa. Eles entram na casa, eles prendem. Mas se o cidadão estiver dentro da igreja, ele não pode invadir, a polícia não pode invadir. Ainda é assim, apesar de que o pessoal não está respeitando mais muito, né? Mas a igreja é solo sagrado. A polícia tem que esperar da porta para fora. Na hora que sai, aí pode prender. Mas não pode entrar dentro do templo para prender. Até nos dias de hoje é assim. Mas naquela época era muito mais forte ainda. Não podia matar dentro do templo. Pegou na ponta do altar, então aí que não podia mesmo. Aí o que o rei ele fala? Versículo 52. E Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão,
mas se fizer alguma maldade, morrerá. E Salomão, ele era um cara da paz. Vocês sabem que no tempo de Salomão não teve guerra. Ele reinou do começo ao fim sem nenhum tipo de guerra. Mas também ele casou com todas as princesas. Casou com todas. Ele fazia tratado de paz com todos os países, para todo mundo viver em paz com ele. Mas foi uma promessa que Deus tinha dado a Davi, que Davi, por ter sido um homem que derramou muito sangue, o seu filho teria um reinado de paz, sem guerra. E assim Deus ele fez, estabeleceu paz com todo mundo, apesar de, né? Mas Salomão, ele era um rei que no começo do seu reinado ele era muito justo, extremamente justo. Ele não tolerava de jeito nenhum coisa errada, e nem quem queria usar de esperteza, não vou falar safadeza para não ficar feio, né? De esperteza, de má fé, ele não aceitava. Aí olha só, quando ele sobe ao trono, Davi, seu pai, o chama e dá alguns conselhos. Vamos ler aqui os conselhos de Davi para Salomão. Quando se aproximava o dia da morte, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Eu achei tão maravilhoso isso aqui. Vou começar a dar vários conselhos para o povo assim, ó, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Aí começa o conselho. Você também sabe o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Em outras palavras, ele disse assim: Joabe, ele é ruim, mas enquanto eu estava vivo eu conseguia controlar. A bondade e a utilidade dele para mim foi maior do que a sua ruindade, mas para você vai te dar dor de cabeça. Então resolve logo, mata logo, não deixa ele terminar os dias em paz. E aí Salomão foi com tudo para cima e mandou matar Joabe. Quando Joabe soube, correu para o altar e se agarrou no altar igual a Adonias. Olha aqui, versículo deixa eu ver aqui. Não vou ler aqui, vou ler aqui embaixo, versículo 28. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia é aquele cara que quase ninguém fala, mas ele é o vingador. Ele é o vingador, aquele que chegava para acertar as contas. Benaia, ele era esse aí. Aí Benaia vai até o tabernáculo e fala para Joabe: o rei mandou você sair daí. E ele respondeu: eu não saio, senão eu vou morrer aqui, mas eu não saio. Então Benaia voltou até o rei e falou: Joabe disse que não vai sair. E aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Por quê? Porque Joabe não obedeceu o rei. Quando o rei interpelou, ele não teve nenhum ato de arrependimento ou de rendição do assunto. Isso aqui é uma lição para a gente.
Tudo que é cometido no passado, que não é um acerto, um arrependimento verdadeiro, pode ter certeza que a gente não parte dessa vida sem resolver esse assunto. Sempre quando eu falo sobre ciclos, aqui eu nunca preguei sobre isso, vamos ver se Deus permite. A gente ensina que todo mundo ele tem ciclos, a vida é composta de ciclos. Enquanto a gente não fechar esse ciclo, a gente nunca consegue ir para um novo. Por quê? Porque a lição que você tinha que ter aprendido aqui não aprendeu, vai ficar voltando o tempo todo. O assunto que você não amarrou e não fechou vai voltar o tempo todo. Não tem coisa que você fala assim, o pessoal fala, nossa, eu namorei com alguém na infância e depois de velho apareceu de novo, a gente ficou junto. Porque histórias inacabadas, sempre vai voltar. Pessoas descontentes, sempre vai voltar. Eu magoei tal pessoa, nunca mais nem vi, nem acertei o assunto. Pode ficar despreocupado, que até o dia da tua morte você vai encontrar com a pessoa. Porque são assuntos que precisam ser terminados. E o ciclo sempre vai voltar. Não adianta. O ideal é resolver-se logo, para poder seguir em frente, para poder vir um novo ciclo. Ele não fez isso. Ele deixou passando, deixou para lá. E aí quando era para ele resolver, ou pedir perdão, ou se arrepender, ele vai querer usar do subterfúgio de tocar na ponta do altar para ser livre. Só que o altar, ele é sacrifício, ele é perdão, mas ele também é morte para quem usa de hipocrisia. E lá, agarrado na ponta do altar, Benaia vem e ele morre segurando, mesmo segurando na beira do altar. Então o altar de Deus ele é maravilhoso, mas para quem quer andar em verdade. Para quem não quer andar em verdade, porque não adianta falar assim, a pessoa chegou no altar, fica perfeita. Não fica. A gente ainda tem os defeitos, mas vir pedindo perdão e caminhando com Deus ali vai ser um lugar de restauração, de sacrifício, de queima do nosso eu. Mas se a pessoa está agarrada no altar e ela não se arrepende, vai ser só vergonha em cima de vergonha. Não sei se vocês acompanham, mas o caso do pastor Davi Passamani, vocês conhecem Davi Passamani? Davi Passamani, ele era o líder da igreja chamada Casa. Agora aí vocês conhecem, que canta aquela? Essa casa é sua casa, nós deixamos mentira, ela pra você, mentiroso, Jesus, mentiroso. O que ele fazia? Ele assediava as fiéis da igreja. Ele cometia assédio. Ele ia dar atendimento e quando a moça era bonita, ele começava a trazer uns papos estranhos, pedia nude, enviava nude, fazia vídeo com automolestação, vou falar esse nome, vocês entenderam, né? E cabuloso, mas cabuloso. Básico, ele pede perdão, tá perdoado. Então, mas espia só. Ele foi pego a primeira vez em importunação, ele foi denunciado por importunação, aí pediu perdão, a esposa perdoou e o casamento continuou e a igreja não tirou ele do altar. Aí ele fez de novo. Aí nessa segunda vez, aí abalou de novo o casamento, só que a pessoa que o denunciou começou a sofrer muita perseguição, deu para trás, retirou a denúncia. Mas não é porque retirou a denúncia que aquilo não aconteceu. Ele prosseguiu. Mas, olha, sim, tanta oportunidade que ele teve. Mas o que acontece? Meu professor estava explicando que o evangelho de hoje não entende que o perdão ele existe, mas o pagamento e a consequência do ato tem que ser cumprido. O ladrão na cruz, não foi porque Jesus o perdoou e falou, você está comigo hoje no paraíso, que desceu ele da cruz. Ele ficou na cruz, ele morreu, só foi para o paraíso. Ele perdeu a chance de ter uma vida porque ele errou, mas ele foi para o paraíso. O perdão existe? Existe. Só que não para ficar fazendo e refazendo e ainda em cima de um ofício sacerdotal, um ofício que é para ser santo. Porque dia após dia a gente está vendo denúncia se estourando aí. De pastor pedófilo, de esposo de cantor pedófilo, de pastor que batia na mulher e a igreja agora está quase acabando. Preocupada com o teu padrasto, viu? A igreja está quase acabando. Eu vi um negócio de um pastor com um obreiro.
Esse aí foi do Acre, que coisa horrorosa. É muita coisa que vai estourando, que vai vindo e vai vir mais. Por quê? Porque Deus está dizendo que é tempo de acertar o altar da igreja brasileira. E virão mais. E quando virem, não é para a gente escandalizar, é para a gente olhar e falar assim, o altar é santo. Tá aí, tá aparecendo. O altar de Deus é santo. Tá aí, tá aparecendo. E a gente colocar em ordem a nossa vida para não ser os próximos expostos. Mas tem que estar em essa observação, né? Errou, pecou, pede perdão, levanta a cabeça, não erra mais, né? Continua, mas enfim. E aí o que aconteceu com o Joabe? Morreu. O sangue veio, caiu e ele foi. E Salomão não só tirou ele, como mandou castigar Adonias, que também estava com safadeza, pegando no altar, sem... Adonias também morreu, ó, o versículo 25. Lembra que ele pegou no altar, pediu perdão? O rei perdoou, falou, se você está fazendo bem, legal, agora se você estiver fazendo mal, vai cair sobre você. Olha o versículo 25 do capítulo 2. E o rei Salomão enviou Benaia, ó Benaia aí de novo. Benaia, ele era, ó, Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. Ele tocou no altar com mentira. Aí a mentira veio à tona e ele morreu. Depois vocês leem todo esse texto em casa. Às vezes a gente ouve aí um evangelho tão de Deus é amor. Vai nessa que Deus é tão amorzinho assim. Outro dia eu vi um vídeo da mulher agarrada na estátua de Jesus falando, imagina Jesus agora com os seus lábios beijando seu rosto. Eu falei, que palhaçada, meu Deus. Que palhaçada, que a gente não vê na Bíblia em nenhum momento Jesus beijando ninguém. O amor dele não é amor físico, não é nesse tipo de coisa, é diferente, mas enfim. Essa é a nossa lição do altar do holocausto. Fala, David. Hebreus é top. Esse Hebreus 10, 26 é pesado. Já não resta mais sacrifício dos pecados, mas uma certa explicação horrível e juízo que há de ser, que há de liberar os assassinatos. Eu preguei esses dias, eu acho que foi numa quarta-feira eu preguei Hebreus 10, 26. A pessoa se começa a pecar voluntariamente, achando que Deus ele é, mas ele é misericordioso desde que a gente esteja na ignorância. Agora, quando a gente tem acesso à informação e despreza voluntariamente, ouviu, aprendeu, mas despreza voluntariamente, é como o direito penal. A pessoa agora já não mais, mas o exemplo agora já não cabe mais, porque eu não sei se já foi até aprovada a lei aí de uso de maconha. Só sei que hoje, ultimamente, sei todo canto que vai, você vê alguém com baseadão de maconha na mão, ninguém mais é preso, mas antigamente era. Aí vinha alguém de fora e fumava maconha numa praça, era preso. Aí eles podiam alegar a desculpa de que não conhecia que era crime, ele era solto. Do mesmo jeito para nós. Não, eu errei, não, eu não sabia que isso ofendia a Deus, que era pecado. Então a gente tem o perdão. Agora, se faz com consciência, aí é dose. Por quê? Porque nem os anjos que se rebelaram. Quem dirá eu? É que nem os anjos. Ai, gente do céu, às vezes eu ouço cada coisa que eu falo, oh meu Deus, a pessoa se acha o mais do que Jesus para falar assim, Deus, manda o teu anjo aqui agora com a espada desembaixo, mas nem Jesus pediu o anjo. Quando ele estava lá no Getsemane, que Pedro foi pegar a espada, ele falou, Pedro, não faz isso, não poderia eu orar a Deus? E Deus enviaria os seus anjos. Então, se nem Jesus deu ordem aos anjos, estando na terra, sendo 100% homem, 100% Deus, vai eu querer mandar no anjo.
O homem vai pegar a espada e vai cortar a minha cabeça pra eu largar a mão de ser lesada, querer ficar mandando, né? Oxe, doideira. Olha, o meu professor estava falando que lá nos Estados Unidos surgiu uma seita que estava ensinando sobre como você controlar os anjos. E aí o manual de controle dos anjos. E aí ele deu o nome de uma pessoa aqui no Brasil que estava ensinando sobre isso, de batalha espiritual. E eu já ouvi muito falar o nome dela, mas graças a Deus, Deus nunca me permitiu estudar e nem ler nenhuma literatura dela, porque senão eu ia estar fazendo isso também. Porque eu ia achar que era verdade. Que é a Rebecca Brown. Alguém já ouviu falar? Antigamente, nos anos 2000, ela ficou muito famosa, junto com a Valnice Milhomes. Vocês já ouviram falar da Valnice Milhomes? Também não, tudo crente novo, né? Tudo crente novo. Valnice Milhomes, você só tem um ano. Valnice Milhomes, hoje ela é uma bênção. Mas Valnice Milhomes, ela fazia um trabalho de célula e de regressão para cura e libertação. Ela aprendeu com a Rebecca Brown. Para você fazer a regressão, você fazer tipo uma terapia holística, que o pessoal chama hoje. Você tem que colocar lá os bonequinhos. Ô, irmão, que baboseira isso. Pelo amor de Deus, espero que ninguém de vocês faça isso, pelo amor de Deus. Aí bota uns bonequinhos numa bacia cheia de água para descobrir onde estão os seus traumas, para você poder se refazer com o pai, com mãe e tal, porque... Não, o negócio é punk. E aí ela fazia a regressão para pegar, por exemplo, pegar aqui a Luara. Vamos entender por que a Luara tem algum tipo de dificuldade. Aí vai regredindo, fazendo hipnose. Isso aqui é muito complicado, trazer esse tipo de coisa para a igreja. Não sei se vocês viram semana passada um vídeo de um pastor que colocou todo mundo no palco e mandou cruzar os dedos. E falou que quem não conseguisse descruzar os dedos é porque tinha obra de macumba na vida dele. Vocês viram esse vídeo no TikTok? Aí a galera lá, sem conseguir, agora eu vou te libertar. Show de hipnose. Você vai numa hipnose e o cara que hipnotiza vai fazer isso. E ele prende tuas mãos, ele faz você fazer popopó, cococó, faz você latir, faz você dançar. A hipnose faz de tudo. E aí você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, doideira, loucura. Aí essa Rebecca Brown começou a trazer essa doutrina e começou a ensinar em questão de batalha espiritual. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a batalha espiritual você tem que fazer aquilo, manda o anjo, traz o anjo. A gente não vê nada disso na Bíblia. A gente vê Jesus expulsando demônios pelo poder do nome dele, ponto final. A gente vê Jesus orando, a gente vê os discípulos olhando para o enfermo falando, fique curado. A gente não vê nenhum deles fazendo esse monte de papagaiada. Mas acontece que o ser humano quer isso. Ele não quer uma coisa simples. Ai não, mas isso aqui é muito simples. Ele quer um show de ele quer um show, ele quer uma fala mais bonita, ele quer um negócio mais extraordinário. Mas a gente lê a Bíblia, a gente não vai ver nada disso. A gente não vai ver nada tão extraordinário, porque não é assim que funciona o reino espiritual. O diabo quer que a gente pense que funciona desse jeito para ele poder continuar reinando, dominando a nossa cabeça. É que nem o pessoal que fala, eu comecei a orar, sofri retaliação. Eu olho assim e falo, rapaz, mas tá, a gente entende, batalha espiritual, você está batalhando, mas você não vai ver em nenhum momento Jesus orando por alguém e sofrendo uma retaliação porque estava orando por alguém. Está errado isso. Eu posso orar pelas pessoas e não sentir nada. Pastora, mas por que a pessoa está sentindo? Começou a orar por alguém, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esse final de semana uma pessoa me contou que ela começou a orar por alguém e na madrugada ela acordou banhada de sangue, que até hoje não sabe de onde veio o sangue. Teve que tirar todos os lençóis, higienizar o colchão e não tinha um ferimento. Esse tipo de coisa acontece, mas por quê? Não era para acontecer. Satanás está encontrando brecha para tentar amedrontar a pessoa para não orar por ninguém. Não, quando eu estou revestido, estou com Deus, eu tenho fé, eu estou com o Senhor, nada pode me pegar, nada pode me atingir. Aí tem gente que fala assim, não vou nem orar, porque se eu começar a orar, o negócio vai ficar ruim pro meu lado. Tem gente que fala, não vou orar aqui não, porque vai dar, se eu orar pela pessoa vai dar ruim para mim. Mas não é. Não é para dar, porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, então não tem que dar nada ruim. Mas enfim, voltando para cá, cuidado com essas coisas. O altar do holocausto, o sacrifício, a entrada para a presença de Deus começa com a morte do nosso eu no altar do altar do holocausto. Mas não pode ser uma morte fingida.
Tem que ser um querer verdadeiro de coração. Para quê? Para que o altar também não promova para mim a morte. Não promova para mim a morte. Aí então vamos seguir. Vamos para a segunda parte da aula. Eu já vou terminar. Podemos. Vamos lá de novo para Êxodo. E aqui a gente vai ver a chamada das pessoas que construíram. Lição para nós. Moisés recebeu o projeto lá no monte, mas não foi ele quem executou. Isso aqui também ensina a gente aprender a delegar e a acreditar em outras pessoas. Porque a obra nunca é feita sozinha, a obra é feita por pessoas, todos, comunidade. E aqui nos dá uma lição belíssima. Deixa eu ver se eu acho aqui quando ele estava no... Lá no alto do monte, eu não escrevi o versículo, ai que pena. Mas lá no alto do monte, aqui ó, Êxodo 31. Moisés estava lá em cima no monte e o Senhor disse para Moisés... deixa eu só dar antes de falar de Bezalel, deixa eu só dar aqui um adendo para vocês, que é uma lição muito bonita para a gente. Em Êxodo 28, Moisés, ó o cenário, Moisés está em cima lá no monte falando com Deus, e ele deixou Arão para cuidar do povo aqui embaixo. Aí lá em cima no monte, Deus ele pega e fala no capítulo 28, traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Aí a saber, olha, Deus chama pelo nome, hein? Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus ele está chamando pelo nome. Enquanto Deus está falando com Moisés lá em cima do monte para o futuro, o burro do Arão está fazendo isso aqui no presente. Meu Pai, ajuda-nos. Capítulo 32. Olha o presente do burro do Arão. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse... Deus está falando lá em cima com Moisés, o futuro de Arão. E Arão está aqui no presente fazendo o quê? Jesus amado. Levante-se, faça para nós deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão respondeu... Arão, era para ele ter falado, não, vamos ficar firme, vamos continuar. Aí Arão fala, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim. E aí um burril que já existia no meio deles, porque o grande problema não é nem o bezerro de ouro feito, mas já existia entre nós um plano B. O burril era um plano B. A gente não pode ter plano B dentro da gente, porque senão o inimigo encontra brecha para a gente poder tomar um rumo que não deveríamos tomar. São coisas que a gente pode nem considerar, tem coisas que a gente pode nem considerar na nossa mente, nem ter na nossa mente. Se eu não for para o céu, então eu vou fazer. Não, eu vou para o céu e ponto final. Não pode ter um plano B. Plano B são perigosos. Ter burris na sua vida são perigosos. Mas aí, voltando aqui, aí Arão me pega. Porque vocês sabem, irmãos, olha como Deus é poderoso. Na saída do Egito, o que Deus falou para os israelitas? Os hebreus, na verdade. Vão de porta em porta e peçam aos egípcios tudo que eles têm de valioso. Porque eu já movi o coração deles para lhes dar. E o trabalho dos hebreus era ir batendo de porta em porta. Sara, estou indo embora daqui. Deus mandou eu vir aqui, você tem coisa para me dar. E Sara pegou o ouro, a prata, o bronze, roupa. Toma, pode levar tudo. E a Bíblia fala que eles saíram do Egito riquíssimos. Mas por que eles estavam indo com todo aquele ouro no meio do deserto? Tinha comércio para eles poderem comprar? Tinha loja para eles... Tinha bailes para eles usarem os tecidos luxuosos?
Não, Deus estava dando para eles já tudo que ia precisar para usar onde? No tabernáculo. Como é que eles fizeram peças de ouro para o tabernáculo? O ouro Deus já tinha dado para eles onde? Na saída do Egito. Isso aqui é lição para nós, gente. As coisas que Deus nos dá, Ele nos dá para que, não nos dá para que a gente use ao nosso bel prazer. Ele está nos dando com propósito. Qual o propósito que Ele está nos dando? Aquele valor, aquele salário, aquele dinheiro. Por que Ele está nos dando aquele bem? Há um propósito naquilo que num primeiro momento a gente não conhece. Aí eles estão lá no deserto, sem Moisés, pegam o ouro que é para o tabernáculo, joga no burril e sai um bezerro de ouro. Aí Deus ficou muito bravo lá em cima. Rapaz, eu estou com um plano de paz para esse bando. Eu vou matar tudo, Moisés. O teu povo, eu acho tão barato, eu acho um barato esse texto. Não é mais o povo dele. Deus fica com tanta raiva e fala assim: Moisés, o teu povo, veja o que eles estão fazendo lá embaixo, o teu povo, Moisés. Eu acho o máximo isso. Falei, olha, até Deus fica bravo e a gente também pode ficar de vez em quando. Ele era muito mais bravo, né? Na muito, época o Velho Testamento ele era muito mais. Justiceiro, era. E tinha muito, conversa, e muito, muito, muito. Era o tempo da lei. Aí vamos então voltar agora, já dei a lição de Arão. Olha no capítulo 31. E o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome. Isso aqui é muito lindo, gente. Deus nos chama pelo nome. Não é à toa que nós somos trazidos a lugares. Não é à toa que Deus nos abre portas. Não é à toa que Ele nos coloca onde Ele nos coloca. Ele nos coloca conhecendo pelo nome, porque Ele tem um propósito para a gente ali. Esse homem aqui, Bezalel, eu acho que vocês talvez nunca nem ouviram o nome dele, mas Deus conhecia ele pelo nome e foi uma pessoa importantíssima para a construção do tabernáculo e futuramente para a construção do templo e os sacrifícios e a vinda de Jesus, porque todo o tabernáculo que ele executou estava remetendo para Jesus e eles não faziam nem ideia. Mas olha, Deus chama ele pelo nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha aí a representatividade. Quem é que saiu da tribo de Judá? Jesus, o leão da tribo de Judá. Bezalel saiu da tribo de Judá. E olha o que mais Deus falou: eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Olha que coisa linda. Deus, o Senhor, eu estou escolhendo esse homem. E aí lá na frente, no outro capítulo que eu vou ler, Deus fala que deu a ele também capacidade para ensinar o ofício que Deus havia derramado sobre ele. Olha que coisa linda. Além de saber fazer, Deus ainda capacitou para ele ser professor, para ele passar, porque nem todo mundo consegue passar o conhecimento que tem. Tem gente que não tem didática alguma. Eu tinha uma professora, que tristeza, arruinou minha vida. Poderia ser uma advogada riquíssima que trabalha com direito tributário, mas ela deu tanto trauma na minha vida que eu não aguento olhar nem para tributo. Que não era o propósito de Deus. Não sei não, viu? Desculpa, irmã. Não sei não, viu? Ela vinha, e o tributinho, até hoje quando eu escuto tributinho, eu não consigo nem usar muita palavra diminutiva por causa dela, me arrepia até os ossos. Não tem talento para ensinar, pobre. Mas aqui, voltando, Deus escolheu, chamou pelo nome e derramou dons. Deus entregou, porque tinha um propósito para Bezalel. E ele veio da tribo de Judá. Aí olha aqui o próximo detalhe. E também escolhi a Aholiabe, ou nome difícil, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele.
Esse aqui Deus nem fala muita coisa. Só que quando a gente vai puxar a tribo de Dan, se a gente for ler lá Apocalipse, Dan, ele nem é contemplado como parte das tribos. Porque Dan foi uma tribo super rebelde. Quando Deus mandou na conquista da terra prometida, olha, manda que Dan vá conquistar determinado território. Eles falaram, não vou, quero outro. E Deus falou, você quer outro, então você vai ser exterminado. E Dan foi exterminado. Foi substituído por Benjamim e por Manassés. José por Manassés, ou um dos dois, e Dan por Benjamim. Eles entraram para compor, sendo que esses dois nunca foram tribos diretas, eles eram netos de Israel, netos de Jacó. Mas Dan, ele foi completamente riscado. Quando fala das 12 tribos no Apocalipse, Dan nem aparece. Então, o que esse homem representa na construção do templo, na construção do tabernáculo? Assim como Bezalel representou Jesus da tribo de Judá, Aholiabe representa a traição, representa aquele que foi riscado. Lá no Novo Testamento, quem foi que traiu Jesus? Quem foi que riscado? Isso aqui é a lição. Porque quando Deus levanta, nem todo mundo que Deus levanta é besta. Às vezes a pessoa vai estar ali, mas vai ser um Judas, vai ser uma dor, vai ser uma traição. E está dentro da permissão de Deus. Coisa séria, né? Mas eu acho tão bonito isso. Aí vai na frente lá comigo. Agora o capítulo 35, versículo 20. Aqui a gente vai falar do ouro e de como foi que as pessoas começaram a trazer para que o tabernáculo começasse a ser feito. Toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as suas vestes sagradas. Isso aqui é muito bonito, que a gente vê que Deus, ele inclina o coração da pessoa para ofertar, para ajudar e não deixa faltar. E o coração do povo foi tão inclinado, eles foram tão obedientes ao comando, que eles começaram a trazer tanta coisa, que eles tiveram que falar, Moisés, manda eles parar, que a gente já tem o suficiente. Já tem mais do que a gente precisa. Porque quando Deus inclina o coração, ele manda de monte, ele manda mesmo. Por isso que eu fico muito tranquila. O missionário esteve aqui, vocês sabem, né? Falou que vai construir, eu falei, amém, Jesus, glória a Deus. E não vai faltar recurso, porque Deus vai mover o coração de quem for para trazer. E aqui a coisa vai acontecer, porque a obra é de Deus. E a obra que é de Deus, ninguém para. Deus, ele move, Deus, ele traz. Quando foi para a gente fazer a ação para mandar as coisas para o Rio Grande do Sul, que o irmão me falou, pastora, de madrugada, Deus está colocando no meu coração, a gente tem que fazer uma coisa para o Rio Grande do Sul, estou colocando o meu caminhão à disposição. Eu já falei, lascou, como é que a gente vai encher um caminhão? Aí no outro dia ele passou, eu fui conversar com o fulano, agora não é um caminhão, é uma carreta. Eu falei, agora você estava preocupado com um caminhão, como é que a gente vai encher uma carreta, meu colega? Mas quando Deus manda, começou a vir, que a gente encheu uma carreta e meia, porque tinha condição de encher mais meia carreta, enfiamos assim, ó, jogando por cima, e o pessoal dentro da carreta e jogando, e foi muita coisa lá para o Rio Grande do Sul. Mas por quê? Porque Deus moveu. Teve empresários que mandou, foi de 3, 4 mil reais de compra de água, que eu até hoje não sei nem quem são. E onde estão para mandar de novo? Para a gente poder continuar doando aqui na comunidade. Onde estão? Cadê? Quem são? Onde estão? Onde moram? Como vivem? Eu não faço nem ideia. Eu chegava aqui, pastor, chegou essa doação, quem mandou? Parou o caminhão aqui e desceu. Parou o caminhão aqui e deixou. Litros e litros e litros e litros de água, muita coisa. Porque quando Deus quer fazer, Ele mesmo manda. Deus, ele inclina. Então, lição para nós, quando Deus moveu o nosso coração, façamos.
porque é Deus que está movendo e Deus está direcionando. Se Ele direcionar para ajudar na obra, para derramar na vida de alguém, para mandar alguma coisa, nossa, acordei hoje com vontade de mandar um pix para alguém, às vezes pode ser o almoço daquela pessoa, você não faz nem ideia. Tem uma vez que minha mãe sentiu no coração de fazer um bolo para a escolinha. Ai, Vivi, eu preciso fazer o bolo, traz a batedeira, traz a batedeira. Ô, mulher, pode encher o saco, traz a batedeira. Levei a batedeira, a mulher fez o bolo, chegou aqui toda feliz. Teve criança que veio agradecer que não tinha comido nada, aquilo ia ser a refeição do dia, o bolo da criança. Tia, eu posso aqui levar um bolo para minha mãe? A gente veio para aqui só com água, a gente não tem nada para comer em casa. Comer o bolo da escolinha. São coisas que a gente não faz nem ideia, né? E o nosso coração tem que se mover e ser sensível para isso. Aí vamos pular, versículo 30. E Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor, olha, irmãos, como Deus faz, ele honra na frente de todo mundo. Moisés reúne todo mundo e diz: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel. Olha que coisa linda. E sabe o que significa Bezalel? Isso é tremendo. Bezalel significa louvor e plenitude. Aquele que carregava o louvor e a plenitude. É uma lição para a gente. Não há como construir algo para Deus se não tiver primeiro o louvor e a plenitude de Deus. Não há quem queira trabalhar para Deus se não for movido por Deus. Porque qualquer um movido por qualquer outra coisa vai fazer qualquer outro tipo de obra, menos a obra de Deus. Bezalel, louvor e plenitude. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu, isso aqui é lindo demais, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros. Olha que lindo. Quando você sentir no coração, viu alguém, nossa, que desejo de ensinar essa pessoa, ensina, é Deus que está te movendo. Para levantar outras pessoas, capacitar outras pessoas com o dom que Deus te deu. Vou dar o exemplo aqui das irmãs. A irmã costura. A senhora costura também? A senhora contrata a costura da irmã. A irmã costura. Sentiu no coração? Vai treinar outra pessoa, vai ensinar outra pessoa, vai gerar profissão para outra pessoa dentro do talento que Deus deu a ela. E assim nos talentos que nós temos. Aí continua. E outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Apesar dele representar a figura de Judas, o significado do nome esse nome complicado, que vou ler de novo, Aholiabe, significa a tenda do meu pai. A tenda do meu pai. Então a gente só consegue construir a tenda do pai se você estiver à sombra do Altíssimo com muito louvor e plenitude. Esse é o significado do nome daqueles que fizeram o tabernáculo de Deus. Para a gente hoje, já falei isso no culto, a gente não dá muito importância para o significado de nome, mas naquela época era importantíssimo. Quando a Raquel foi ter Benjamim e morreu, o pessoal colocou o nome dele de Benoni. Benones, nascido da dor, ou aquele que gera dor, era um significado terrível. Israel, Jacó olhava assim: não, meu filho não é isso não, meu filho é Benjamim. E ele mudou o nome do filho, porque o nome carrega tudo que a pessoa vai viver. Os filhos de Oséias, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Os filhos de Oséias, o significado do nome deles era terrível. O primeiro nome, os filhos de Oséias carregou a profecia do que Israel ia viver na época do profeta Oséias. O primeiro filho era Jezreel, que significa Deus espalha. E Deus espalhou mesmo, todas as tribos. A segunda, era menino ou menina? Menina. Lohuamá, que significa desgraça. Coitada da menina. Lohuamá, já pensou? E a outra era Loami,
não são meu povo. E Deus mandou o profeta colocar o nome dos filhos, só de nome ruim, coitado do sítio Osés. Osés sofreu, teve que casar com a prostituta, o nome dos filhos era tudo terrível. Era um castigo de Deus para essas pessoas ou não? Para a pessoa em Em si, si. o que acontece? Deus usava o profeta e sua família para dar lições para o povo aprender. Deus ele é até hoje muito lúdico e ele usa mesmo. Agora, se foi para maldição ou bênção, só a gente chegando lá no céu e perguntando: e aí, Lohomar? Sua vida foi uma desgraça mesmo? Ou tá no inferno? Essas almas do Velho Testamento que andaram com Deus, todas estão no céu. Jesus veio Jesus, mas é porque eles não vão com isso aqui. A gente recebe um novo nome, um corpo glorificado. Eu não sabia disso. Um novo nome? Apocalipse fala que aquele que vencer terá um novo nome. Aquele que vencer vai ter um corpo glorificado. Aquele que vencer, então quem vence vai receber tudo diferente. Vai ter um novo nome, um corpo glorificado. Por isso que quando a gente celebra casamento é até que a morte. Morreu, colega, você não vai ter marido e esposa no céu, não. Já pensou o rolo que ia dar? Tem um meme aí de uma mulher. Salomão lá com 1000! Já pensaste? Não. Que a mulher fala: bem, quando você morrer e chegar no céu, não, até que a morte até que a morte nos separe. Você tá de olho com alguém lá no céu? Tem alguém lá no céu que você tá de olho? Tem até uma discussão teológica sobre isso, mas a gente entende que você vai receber um corpo glorificado. Pode ser, tem uns que entendem que é o próprio nosso corpo, o próprio nosso, só que na faixa etária ali de 30, 33 anos, que é a faixa etária do... que é a faixa etária... os meus 30, 33 também tá bom, vou estar magrinha, pelo menos. Deixa eu lembrar. O meu amigo falando disso, ele falou assim: me ferrei, eu vou estar gordo. Mas isso é brincadeira à parte. Eles tiram por base a idade média de Jesus, né? Que Jesus ele viveu e morreu. Mas isso aqui são conjecturas nossas, que a Bíblia não fala. Só fala um corpo glorificado, um novo nome. E lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Então não vai ter a necessidade humana. Meu Deus, o outro já está lá. O outro já está lá e aí eu já estou aqui. O outro aqui. Como que vai ser? Mas não vai ter. Lá no céu não tem isso assim, vamos viver juntos por toda a eternidade. Ih, balela, isso é papo de romantismo, né? É até que a morte os separe, é o que a gente entende. Mas por quê? Por que o homem hoje ele tem necessidade de namorar? Para reproduzir. Para reproduzir. No céu a gente vai precisar de reprodução? Então não vai ter. Não vai ter nem esse hormônio que existe dentro da gente, que às vezes faz a pessoa ficar meio pirada da cabeça. Não vai nem ter. Então não vai existir essa inclinação, essa necessidade, né? Porque o ser humano tem essa necessidade para a reprodução, né? Porque a gente foi feito para reproduzir. Mas lá não vai ter mais reprodução, então não há necessidade de. Não vai ter necessidade de. E graças a Deus por isso. Vai ser todo mundo... Todo mundo quer, David? Eunuco. Todo mundo é eunuco, só pensando em adorar a Deus e glorificar a Deus, e é isso aí. E aí outro detalhe, né? A gente não vai chegar no céu. A Bíblia fala que a nova Jerusalém que descerá do céu. Serão nova terra e novos céus aqui. Então, Nilda, você esteja lá. É tão maravilhosa que só isso. Você está no céu, você se alimenta disso. Você vive para aquilo. Não vai ter sol, porque a própria glória de Deus que ilumina.
não vai ter dor, não vai ter choro, vai ter as habitações, né? Tem as casas, as ruas de ouro, então a gente vai morar, vai viver, vai se relacionar, só que não vai existir todas essas coisas da carne, não vai existir essas coisas da carne, vai ter só as coisas boas. Aí a gente vai ver o anjo cair, a gente vai rir, a gente... Caiu. É uma brincadeira só. E vai ser assim, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de amor, não vai ter essas coisas da carne, que são os frutos da carne, né? Que a gente lê lá em Gálatas, os desejos, as inclinações. Não vai ter briga, não vai ter facção, não vai ter partido, não vai ter ciúmes, não vai ter inveja, vai ter o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a paciência, vai ter o fruto do Espírito, né? Ao que a gente vê ali, os dons, os frutos do Espírito e essas coisas. A gente não vai ter mais inimigo pelo qual a gente tem que vigiar, porque hoje a gente vigia por causa do inimigo que está ao nosso redor, tentando nos engolir a todo momento, né? Nos tragar e acabar com a nossa vida. A gente não vai ter inimigos, então vai ser assim, momentos agradáveis, de paz, de louvor. Vai ter muito louvor no céu, muita canção, muita adoração a Deus, contemplação da majestade do Senhor, e vai ser top dos tops. Estaremos com Deus e aí o veremos face a face, a Bíblia fala. E aí o conheceremos a sua face, e aí nós o veremos. Quando tudo isso acontecer, aí é quando a gente vai conhecer. Porque até o dia de hoje, não há quem aguente nem ver a glória de Deus. Não há quem aguente nem enxergar. O apóstolo Paulo fala que hoje nós ainda vemos como espelhos refletidos. A gente ainda vê como um reflexo, mas vai chegar um dia, morreríamos, tamanha glória, mas vai chegar um dia que o veremos face a face. E aí nesse dia, a gente vai ver o nosso Senhor face a face. Vamos olhar a face do Salvador. Imagina, 100% sai. A nossa carne mortal não suportaria a glória de Deus. A nossa carne mortal não suportaria a glória de Deus. Então, por hoje é isso, mas deixa eu só concluir aqui, né? Muitos querem entrar no Santo dos Santos, mas não prestam atenção onde tudo começa. O culto começa no altar do sacrifício. O culto começa aqui. Para terminar, deixa eu só falar da segunda peça, que é a saída para a gente concluir, que aí semana que vem a gente entra no Santo Lugar e no Santo dos Santos para a gente terminar. Que eu quero terminar ainda esse mês de agosto para a gente já marcar a nossa visita lá no Templo de Salomão. Olha, eu tô para confirmar, mas me disseram que de terça-feira é de graça. É mesmo? Vamos na terça. Que toda... Oi? A visita no jardim, porque do lado de fora tem um jardim que é feito e é pago. Eu acho que é 30, 40 reais para visitar. Visitando eu vi também, eu vi lá. Mas dizem que de terça-feira, eu só vou para confirmar. Uma pessoa falou, não, mas tudo em São Paulo de terça-feira é de graça. Eu falei, é mesmo? Não sabia? Museu, não sei o que. Aí a pessoa falou assim, não, o Templo de Salomão também de terça-feira de graça. Hoje eu ia lá, então eu vou lá ver. Hoje eu ia lá, mas alguém ficou doente, e aí eu não pude ir para ver, mas semana que vem eu vou dar uma chegada lá no templo para conferir se é o valor, se tem que agendar a nossa visita para nós irmos lá ver. Mas assim, quando na entrada tá no grupo, na entrada do tabernáculo, primeiro vem o altar do holocausto, e na entrada para o santo lugar tem a bacia de bronze, que é onde ia lavar as mãos os sacerdotes ou a pessoa que ia ofertar, para poder se limpar do sangue derramado. Essa bacia representa o batismo nas águas.
essa bacia, que é onde o ser humano faz o ato de fé de mergulhar nas águas e se limpar após o nascimento em Cristo Jesus. O batismo em Jesus Cristo, lembra que eu ensinei um tempão atrás os 4 batismos? Batismo em Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo. Eu fiz uma série aqui de domingos falando sobre os 4 batismos. O batismo em Jesus é esse primeiro momento do altar do holocausto, onde a gente queima o nosso eu e a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali a nossa vida é transformada. Sendo transformada, a gente vai agora para o batismo nas águas, que é a bacia de bronze com água, para representar a questão da lavagem. Aqui a gente vê, por exemplo, olha como o negócio é perfeito. Aqui a gente vê na morte de Jesus Cristo, quando Jesus ele é apresentado como sacrifício, todo mundo diz, mata, 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 lembra? Pôncio Pilatos coloca Jesus diante do povo, e aí eles pedem para escolher, porque na Páscoa, que é uma das 7 festas, né, que Deus mandou instituir para o povo judeu, a Páscoa é uma delas, das festas principais. E aí tinha um instituto que, na Páscoa, eles liberavam um bandido, davam o perdão. E aí quem escolhia era o povo, quem que eles queriam que soltasse. Aí colocou Jesus e Barrabás. Aí perguntou, quem vocês querem que solte? A multidão gritou, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí Pôncio Pilatos pede o que nessa hora? A bacia. E aí ele vai lavar as mãos. Naquele ato, para os romanos, significava que ele estava dizendo que não era ele o culpado pela morte de Jesus, porque não tinha sido dele a decisão, mas mal ele sabia que ele estava concluindo o ritual do tabernáculo, porque depois de apresentar a oferta e imolar, né, e apresentar ali o derramamento de sangue, o sacerdote ia e lavava a mão para poder, ou a pessoa, para depois entrar no Santo dos Santos e no Santo Lugar. E aí o Pôncio Pilatos faz o ato da lavagem da mão, porque como é que acontece? O Velho Testamento é o tipo, é uma sombra, não é exatamente o que era. O Novo Testamento em Jesus é o antítipo, é aquilo que é. Então tem coisas que a gente olha e fala assim, não, mas não é exatamente o que era, mas também não precisa ser. Ele estava fazendo o cumprimento do ritual, para que não ficasse nenhuma brecha para o inimigo não dizer, não cumpriu tal parte, então eu tenho legalidade ainda de continuar agindo. Então ele cumpriu todo o ritual e toda a lei. E aí depois que passa, é que entra nas cortinas para dar acesso ao santo lugar. Aí no santo lugar o que tem? A gente vai aprender isso. É a menorá, vamos saber o que significa. Tem o altar do incenso, vamos saber o que significa semana que vem. E tem a mesa da preposição com os 12 pães, que tinha que ser feito. Eu não entendi isso depois dos pães. Não entendeu dos pães? Mas entenderá. Entenderá, semana que vem entenderá. Aí tem esses 3 dentro do lugar santo. Aí depois que cumpre toda essa parte do ritual, só o sacerdote, o sumo sacerdote, atravessava o véu e ia até a Arca da Aliança. Aspergir 7 vezes o sangue para a expiação do pecado entre os querubins, né? Eram 2 querubins na tampa, feitos de ouro. A arca era de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. E a arca, só para dar um gostinho, a arca representa o nosso coração, representa Jesus Cristo, que é Deus, ouro por dentro e por fora, e madeira, que representa a humanidade quando Jesus veio à terra, sendo 100% homem e 100% Deus. Significa, por que era a tábua dos 10 mandamentos significa a lei que nós temos que guardar no nosso coração. A vara de amendoeira que floresceu, porque representa a ressurreição. Eu expliquei semana passada isso aí. E o maná,
que representam o nosso alimento diário, que nós temos que ter esses 3 itens dentro do nosso coração para a gente ir bem. Quais são os 10 mandamentos? Foram reduzidos em 2, né? Jesus reduziu para 2. Mas os 10 começavam: não adorarás a outros deuses, não fará imagem de escultura, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo, ou o gado, o que for do próximo. Esse aí foi o resumo de Jesus. Aí, eu já falei roubarás, matarás, tem os outros, eu esqueço os 3, mas é Êxodo 20. Os 10 mandamentos é o Êxodo 20. E aí você resumiu em 2? Em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus resumiu tudo em 2. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai adorar outros deuses, você não vai fazer mal pro teu próximo. Você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer nada pro próximo que você não queira para você. Você vai amá-lo. Então, Agora ame. Não tenha outros deuses diante de mim. Não fará para você imagem de escultura, nem de semelhança alguma. Não adore esses deuses. Não tome o nome do Senhor em vão. Guarda o sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Então eu uni algum aqui em cima mais. E não cobice a casa do teu próximo. São esses os 10 mandamentos. Não terás outros deuses, não adorar outros deuses, imagem de escultura, não tome o nome do Senhor em vão, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não fuja, não dê falso testemunho, não cobiça a mulher do teu próximo. Comer o quê? Salgadinho? Pode. É o salgadinho que tá lá no escritório. Tá bom. Vai lá comer que a gente já vai terminar. Vai já terminar. Se vocês não forem comer rápido, vai ser só 2. Vai dar tempo de comer 1, 2 só. O Diogo já correu, já abriu o pacote, tenho certeza. Já tá lá dentro, já abriu o pacote, já tenho certeza absoluta. Então é isso, meu povo. Aí semana que vem a gente conclui. E eu acho que mais 2 semanas a gente termina a tipologia do tabernáculo. Aí o próximo módulo, estou querendo muito mesmo entrar em, só que eu vou ter que estudar bastante, que tem algumas coisas que ainda é meio, mas a gente estuda junto. Entrar em, como é o nome? Que fala da volta de Jesus? Escatologia. Quero muito entrar em escatologia, mas tem muita lição, é muita lição. Você está podendo estudar escatologia? Tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem muito medo de estudar sobre escatologia. Os olhos da Sara. A volta de Jesus Cristo, mas é muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo sim, né? Vamos ver se a gente consegue. Porque aí a escatologia, eu acho que a gente vai até o final do ano. Que é muita coisa. É muita coisa. Vamos pegar um intensivão desse. É muita coisa, escatologia. A gente foi entrando nos detalhes, né? Aí tem bastante coisa. É uma vida de estudo, né? É uma vida, Isso é muito importante, né? Não, mas isso é o que acontece. Quanto mais a gente ouve, por que eu tenho uma facilidade hoje? Eu tenho 40 anos ouvindo isso. Eu nasci no Evangelho. Se não soubesse, eu fazia, não, mas tem muita coisa que eu ainda não sei, mas assim, eu ainda consigo ter um conhecimento, assim, porque eu cresci até os 15 anos numa igreja que fazia escola bíblica dominical, então todo domingo a gente sentava, a gente estudava a Bíblia, a gente lia, Igreja Batista tem muito disso. Na graça, eu já mesmo estando na graça não tendo esse costume de, vamos sentar e vamos estudar, mas ela tem palavras muito ricas, que trazem muitas informações nas pregações. Pastor Jaime mesmo é um homem, você vai sentar, você ouve de Gênesis a Apocalipse numa pregação só, dentro de um tema, ele vai pá, e volta e vem. Então tem como a gente ir tendo contato, mas a gente só vai aprender tendo contato.
Então, eu não vou conseguir gravar. Não vai mesmo. Hoje você vai ouvir, amanhã você vai ouvir a mesma coisa, você vai acrescentar um item a mais, amanhã você vai ouvir a mesma coisa, você vai acrescentar outro item. E aí é uma vida estudando a palavra para ainda terminar os dias e falar, não sei quase nada. Entendeu? É que nem música. Música, o maior, não o maior, né, mas um dos maiores músicos que foi chamado, eu só lembro do último nome dele, que era o Bach. Ele morreu dizendo que não sabia de música. Quanto mais ele estudava, mais ele via que ele não sabia nada, que ele era leigo e que ele precisava aprender. A Bíblia é do mesmo jeito. Deus, ele é infinito. Nunca um homem vai conseguir compreender a Deus por completo, jamais, senão ele não é Deus. Senão ele não será Deus. Ele é Deus porque ele vai além da nossa compreensão, mas a gente se esforça para conhecer o máximo que a gente pode. Vai ser um pouquinho, e quando chegar lá no céu a gente vai falar, não acredito que era assim, sério? Nossa, só faltava essa vírgula, porque o que a gente entende de Deus? A gente entende de Deus o que ele deixou para a gente entender. Se ele não tivesse deixado, a gente não ia entender nada. Então, o que ele deixou para a gente entender, a gente vai entender. E aí a gente vai prosseguindo, vai aprendendo, vai conhecendo. Tá bom. Pega lá o copo. E aí vai crescendo no conhecimento da... Ele virou... Acredito que ele fez isso. Aí engasgou. Pode dar a pausa, o stop, irmão Augusto. E aí a gente...